Lúcio Aneu Sêneca nasceu em Córdoba, que é na Espanha, aproximadamente 4 a.C. Foi morrer no Império Romano, na cidade de Roma, onde ele viveu a maior parte da sua vida, em 65 d.C. Além de filósofo, era advogado, foi senador, escritor, dramaturgo, ele chegou a escrever várias peças de teatro. O tema de hoje, que é sobre o tema da virtude, vem basicamente de 2 cartas. Provavelmente, quando ele escreveu, ele não numerou e nem botou um título nas cartas, com certeza. Mas a posteridade, quando essas cartas foram reunidas, normalmente elas são encontradas dessa forma. As cartas 71 e 85. 71 sobre o supremo bem, que é a virtude, e a carta 85 sobre a virtude e o prazer. Mas antes a gente precisa explicar o que é isso, antes de mais nada. O que é virtude e o que é excelência. Em primeiro lugar, ambas são palavras de origem latina, ou seja, ambas vêm do latim. Se a gente pegasse a palavra original virtus e traduzisse, a gente encontraria força, a gente encontraria valor. Ou seja, que quando estamos falando de uma pessoa virtuosa, nós estamos falando de uma pessoa que tem força. Força física? Não, força moral. A decisão que leva à coragem, a decisão que leva à honestidade, a decisão que leva à inteligência. Então, que não dá para ser virtuoso sendo fraquinho. Você tem que ter força. Inclusive porque, como vamos ver daqui a pouco, não é suficiente uma vez ter sido corajoso para realmente se dizer que essa pessoa é corajosa. Não, você tem que ser corajoso cotidianamente. Uma vez ter sido honesta para a gente dizer que essa pessoa é honesta. Não. Você tem que ser honesto e essa constância faz parte da força que tem que estar presente. E excelência significa superioridade ou distinção. Ou seja, alguma coisa que de tal forma eleva que justamente porque se elevou, se distingue. Por isso a gente fala de superioridade, não no sentido de ou excelência, não no sentido de alguém está tentando parecer melhor que o outro. Mas excelência como alguém que realmente, pelo que é e pelo que vive, naturalmente acaba se destacando. Interessante que se diz, muitos séculos antes de Sêneca, com os pitagóricos, se diziam, já naquela época que os pitagóricos, os discípulos de Pitágoras, o mesmo do Teorema de Pitágoras, foi um importante filósofo na Grécia, eles tinham uma distinção. A forma deles de falar, a forma deles de andar, você reconheceria um pitagórico no meio da multidão. Novamente, não porque ele dizia que era bom, mas porque ele era. E você via isso no seu jeito de falar, de agir, de viver. Novamente, vamos ter sempre em mente que nós estamos falando de uma força moral, não necessariamente uma força física. Excelência para Sêneca não é um estado final, mas é um processo contínuo de aperfeiçoamento do ser humano. A maior recompensa da virtude é a própria virtude. Ou seja, que para você desenvolver uma virtude, qualquer que seja ela, de verdade, rotineiramente, a longo prazo, você tem que valorizar essa virtude. Para que você não precise de outra recompensa. Vou dar um exemplo bem do cotidiano. Imagine uma pessoa que entra numa academia, não a academia de Platão, a academia que nós temos hoje de atividade física. Ela entra, faz alguns exercícios e depois desses exercícios, de já ter cansado um pouquinho, ela se olha no espelho querendo já ver algum resultado. Ela vai ver algum resultado? Não. Se ela só fez o exercício porque queria um resultado e no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana ela não enxerga esse resultado, a maior probabilidade é que ela desista. Porque ela está querendo o resultado, ela não está querendo o exercício. Nem está querendo se tornar alguém que tem uma vida mais saudável. Da mesma forma, alguém que chega numa empresa e quer ser promovido, e por causa disso ele trabalha, pode ser que a tal da promoção não venha rapidamente. E aí?
Se ele só estiver trabalhando direito, chegando cedo, porque ele quer a promoção e essa promoção não vem logo, o mais provável é que ele também desista. Ainda mais se ele notar que tem mais gente que não está se esforçando tanto assim ao redor dele, o mais provável é que ele se acomode. Por isso que Sêneca dizia, não, a gente tem que aprender a amar a virtude. A gente tem que aprender a amar essa vida moral. Porque aí, ao encontrá-la, eu amo e eu a encontro todos os dias, o amor se reforça, esse amor e essa virtude se reforça a cada dia. E aí não vai depender do que vai ser do mês que vem, ou do ano que vem, ou de uma promoção, ou de uma aposentadoria. Tem gente que trabalha e mal pode esperar para chegar logo o final de semana, depois do final do ano, e finalmente, no final de tudo isso, a aposentadoria. A pessoa que trabalha nisso se estressa antes da hora e nada disso acaba sendo virtude. Porque a virtude ama a si mesma e não depende de nenhum resultado. É possível isso? É. É isso que gera a verdadeira excelência, o verdadeiro destacar. E por isso que, isso aqui eu já mencionei, um dos elementos fundamentais na virtude é o tempo. E, novamente, o tempo não como resultado. Olha o que Sêneca vai dizer, que a virtude é algo que não pode ser adquirido de uma só vez, nem obtido rapidamente, mas é algo que deve ser cultivado e nutrido ao longo do tempo. Então, da mesma forma como eu não devo viver procurando a morte, o final da vida, mas eu devo viver cultivando a vida que eu tenho a cada dia. Então, hoje eu tenho 24 horas. Poxa, que bom. Vamos torcer que amanhã eu tenha mais 24 e depois mais 24. Se eu aproveito cada dia como uma oportunidade de eu ser quem eu sou, cada dia será bom. Mesmo que não precisa que seja o final de semana, novamente, ou as férias, ou o final do ano, ou a aposentadoria. Cada dia vale, se é aquilo que eu estou procurando. Sobre a virtude e a prática. A virtude não é uma questão de posse, mas de uso. Não é uma questão de ter, mas de ser. Não é algo que possamos simplesmente possuir, mas é algo que devemos praticar e viver. E aí eu chamo novamente a atenção para esse detalhe, né? Se a virtude fosse algo que eu pudesse ter, olha só, eu tenho esse objeto aqui. Ele é meu. Tudo aquilo que eu tenho desse jeito é só meu. Olha só, para eu ter, significa que ele não é de vocês. Não é verdade? Ele é meu. Agora, como toda posse, alguma coisa que eu, em algum momento, conseguir, eu posso amanhã ou depois perder. É assim que funciona. Tudo que você conseguiu, em algum momento, você pode perder em algum momento. Tudo que hoje está inteiro, amanhã pode estar quebrado. Perdido, roubado. Agora, quando nós falamos do ser, você pode ser uma pessoa boa. Olha as virtudes aí. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa generosa, você pode ser uma pessoa melhor, mesmo quando as circunstâncias e os objetos faltam. Por isso ele insiste várias vezes, e não só nessas obras que eu citei, em várias outras, sobre a importância da gente alcançar, desenvolver um pouquinho a noção do nosso ser, que além desses aspectos materiais, eu sou. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro, né? Normalmente o ser humano tem 10 dedos, não é assim? Eu, por exemplo, tenho, acho que a maioria aqui tem os 10 dedos. Ótimo. Se eu perder um dedo, eu sou menos eu? Sim ou não? Eu deixo de ser o Galdino? E se forem 2 dedos? Eu continuo sendo o Galdino? E se eu perder a mão inteira ou até o braço? Eu continuo sendo o Galdino? Você está entendendo? Ao longo da vida, quando eu era uma criancinha, cada um de nós, quando era uma criancinha, você não era você? Sim. Adolescente, você não era você?
Você não é você agora e você não vai continuar sendo você quando tiver num futuro assim, bem velhinho. Então a gente precisa localizar, no meio de tudo isso que é a nossa vida, aquilo que é o nosso ser, aquilo que eu sou, e que não varia nem quando variam os objetos, e que não varia nem quando variam as minhas condições materiais, saúde, a pele, né? Que um dia foi uma pele de pêssego, está começando a virar maracujá de gaveta. Meu primeiro professor aqui na Nova Acrópole que dizia isso. Já foi uma pele de pêssego, hoje maracujá de gaveta. Então, a gente precisa localizar no meio de tudo isso que é a nossa vida e que nós dizemos que somos, o que é o nosso ser. Que os estoicos vão dizer, é um tema muito metafísico, mas que deve ser colocado em prática. Não basta discorrer sobre como ser, Platão diria, né? Sois deuses, mas da vez esquecido. Então, que há uma centelha divina dentro de cada ser humano. Os estoicos vão concordar com isso. Há uma centelha divina dentro do ser humano. Mas eu não posso me deter apenas nessa centelha divina. Ela tem que se materializar, ela tem que vir para fora. Aliás, tem uma metáfora que eu um dia aprendi e me ajudou e eu vou partilhar com vocês, que é a metáfora do sol. Pergunta: quando você olha para o sol, e dá para olhar para o sol, assim, quando ele está nascendo ou quando ele está se pondo, a gente consegue olhar diretamente para o sol nesse momento. Quando você olha para o sol, você enxerga o sol ou você enxerga a luz do sol? Você está vendo a luz. Para ficar mais claro ainda, se alguém não percebeu a diferença, à noite, quando a gente olha para as estrelas, a gente está vendo a estrela como ela é hoje, ou a gente está vendo a luz que a estrela emitiu, às vezes, séculos, milhares de anos atrás? Agora todo mundo pegou, né? Porque todos nós já ouvimos falar que as estrelas que nós vemos à noite, elas estão muito distantes, mais distantes que o nosso Sol, claro, e às vezes a luz demorou séculos, talvez até milhares de anos para chegar aqui. Então, o que eu estou vendo é como se fosse uma fotografia, ou a luz, que essa estrela emitiu há muito tempo atrás. E por que eu estou dizendo isso? Porque a virtude, ela é a luz desse ser que segue invisível. Da mesma forma como a gente não consegue enxergar o sol, nem a estrela propriamente dita, a gente vê o que ela emitiu como luz, a gente também não consegue enxergar nem o nosso ser, nem o ser do outro. O que a gente enxerga é a virtude. Mas a virtude já nos sinaliza que existe um ser. Um exemplo que eu gosto, um exemplo mais recente, às vezes a gente fala de heróis, né, antigos, de milhares de anos atrás, mas um exemplo mais recente, eu gosto muito da história do Nelson Mandela, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ele ficou 27 anos preso. E quando saiu dali, todo mundo achava que ele ia fazer uma rebelião, que ele ia promover a discórdia, o ódio aos brancos lá, que através do apartheid tinham perseguido muita gente, inclusive ele, que tinham deixado ele 27 anos preso. De repente ele sai, e ele sai com um discurso de conciliação. Se elege presidente, aí eu imagino que muita gente deve ter pensado, não, é agora. Agora que ele chegou a presidente, agora ele vai dar o troco. E não, ele se elege presidente e se torna um ótimo presidente para brancos e negros na África do Sul. Um ótimo. E todas as tentativas de briga, ele faz questão de apaziguar. Aí você pergunta assim, mas como é que pode o ser humano ficar 27 anos preso e sai dali melhor? E sai dali pregando concórdia, harmonia. É tão bom que eu conheço gente que não acredita. Apesar de todo mundo dizer, dos 1000 reportagens e livros, tem gente que, não, isso aí deve ser mentira. Tem gente que não acredita nem... Se me deixassem preso uma semana, eu já ia querer sair daqui botando fogo nos meus inimigos. Prenderam o cara há 27 anos, ele sai dali com uma vontade de apaziguar o mundo.
Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu acho que esse é um bom exemplo de que aquilo que você está vendo fora, a virtude, ela vem de algum lugar. Que não pode ser medido esse lugar pelo grau de saúde física ou grau material, a questão não é econômica, se o sujeito tem muito ou pouco dinheiro no bolso, porque a vida também é só olhar as páginas dos jornais aí, está cheio de histórias de pessoas, inclusive muito pobres do ponto de vista econômico, que cometem atos de bondade, de honestidade, de generosidade. Novamente, a virtude ela é um sinal no ser. E Sêneca insistia nisso, olha, é importante que a gente desenvolva essa noção do ser. A virtude e o seu cultivo. A virtude é como um campo que precisa ser cultivado. Se não for trabalhado, não produzirá uma colheita. Assim como um campo precisa de cuidado e trabalho para produzir uma colheita, a virtude precisa de prática e esforço para produzir a excelência. E quando eu uso a palavra ali, destaquei cultivo e campo, eu estou dizendo que é importante que a gente aprenda a cultivar. E esse exemplo, ele é natural, e como todo exemplo natural, ele também consegue ser muito profundo. Quando você quer que uma plantinha cresça de forma saudável, o que você faz? Você não coloca ela na terra apropriada, você não aduba a terra, ou seja, você não melhora os nutrientes que tem na terra, você não rega, não é assim? Quem já cuidou de uma plantinha. Você não dá sol, mas sem muito excesso, dá o sol que a planta precisa. E aí, como resultado de todo esse cultivo, ela se desenvolve? Pois é, a virtude também precisa de um ambiente adequado. E eu chamo a atenção da nossa cultura. Hoje em dia, se chama de cultura muita coisa que eu tenho certeza que Sêneca não consideraria cultura. Não consideraria literatura, não consideraria música, não consideraria arte. Porque do ponto de vista dos filósofos estoicos e de outros que nós estudamos, cultura é aquilo que promove o humano em nós. Se alguma coisa promove violência, promove egoísmo, promove falsidade, promove qualquer coisa assim, isso não pode ser considerado cultura. Por quê? Porque não cultiva a minha virtude, não cultiva o meu lado humano. Aí vem uma questão fundamental também. Dessa filosofia, inclusive os estoicos, ou se você pegar um Platão, ou se pegar do outro lado do mundo, um Confúcio, eles vão ter uma concepção diferente do que é humano. E a gente precisa entender essa diferença para entender o que eles estão dizendo. Qual é a diferença? Hoje, se você lançar a mão das ciências humanas e você tentar entender o que é o ser humano, hoje, vai ser mais ou menos assim. As ciências vão olhar para o ser humano de hoje, o que está aqui, vão olhar para o ser humano que a gente já conhece de momentos passados e vão mais ou menos tirar uma média. Dessa média, a gente vai tentar explicar o que é o ser humano. Então, quando eu olho para o ser humano de hoje, olho para o ser humano do passado e tiro uma média, e alguém me pergunta assim, o que é o ser humano? Eu vou responder, tirando essa média, mais ou menos isso. Olha, o ser humano é uma criatura que às vezes faz uns atos assim muito maus. A história da humanidade é cheia de alguns atos assim cheios de violência, egoísmo, destruição. E num outro extremo, às vezes faz uns atos muito bons. Olhando a história da humanidade, também existem atos de bondade, generosidade, amor, do passado e presente também. Todo dia, se você olhar, abrir o jornal e folhear, você vai ter coisas muito ruins, coisas muito boas, em toda parte. E entre esses dois extremos, muito bons e muito ruins, você tem um pessoal, a maioria de nós, que é assim, não é tão boa, não é tão ruim. Está na média. Então, se você, as ciências humanas, de uma forma geral, lançariam mão dessa compreensão para dizer o que é o ser humano. Agora, não é a mesma abordagem de um Platão, não é a mesma abordagem de um Confúcio, não seria a mesma abordagem, tenho certeza, de um Sêneca e de tantos outros.
Qual é a abordagem deles? Quando eles falam de um ser humano, olha só, ser humano, eles imaginam um ideal. Platão diria um arquétipo, uma ideia. Quando Platão falava em ideia, com I maiúsculo, ele está falando de um ideal de um ser humano. Aonde nós todos aqui e todos os outros seres humanos que já houveram, nós somos sombras dessa ideia. Alguns melhoram o que há de humano em si. E aí nós dizemos que eles são mais humanos porque eles se aproximam mais desse ideal. Outros, pelo contrário, parece que engatam uma ré e vão no sentido inverso. Novamente, violência, mentira, egoísmo. É claro, vão haver escolas e vão haver pessoas que vão defender que faz parte do ser humano. É quase que um direito do ser humano, às vezes ser mal, às vezes ser egoísta. Não, todo mundo tem que ser egoísta, todo mundo tem um lado egoísta. Dia desses eu vi uma intelectual, acho que num vídeo no YouTube, uma pessoa defendendo a ideia de que não existe altruísmo. É mentira. Todo mundo que diz que é altruísta, na verdade, ela está querendo alguma coisa. Tá bom. Ponto de vista dessa pessoa, e se duvidar, você vai encontrar livros, e vai encontrar escolas filosóficas, vai encontrar gente defendendo essa ideia. Novamente, se você entra nessa ideia, você nunca vai entender o Platão, o Confúcio, esse pessoal. Porque na concepção deles, e Nova Acrópole aposta com eles, o ser humano, na verdade, ele é uma ideia que a gente está realizando ainda. A gente está indo na direção dela. Só que não é uma ideia fácil. Tanto que é como se a gente subisse uma montanha, mas fosse uma montanha muito íngreme e lisa. Então você sobe, de vez em quando você escorrega, e tem que subir mais um pouco, escorrega, mas se você não desistir, você avança. E é por isso que quando a gente escuta um Sêneca, que ele mesmo vai dizer, olha, eu não sou sábio, eu não sou perfeito, mas eu sei em que direção está a virtude. E eu estou falando daquilo que eu sei que está na direção certa. Pitágoras dizia, não sou sábio. Todos eles diziam que não eram. Mas a gente, pelo exemplo moral, mais do que apenas pelas palavras, pelo exemplo moral, a gente sabe que a pessoa subiu nessa montanha íngreme, ela subiu um pouco mais. E é por isso que a gente conta com eles. Como alguém que está percorrendo o mesmo caminho que nós, não é um caminho diferente, é o mesmo caminho que nós, só que está um pouco à frente. Então, quando eles dizem, olha, é por aqui, vamos aproveitar a experiência deles. Quando eles dizem, olha, cuidado com tal coisa, vamos aproveitar a experiência deles. Porque se eu invento um outro caminho, repito, é sempre mais fácil rolar montanha abaixo do que subir. Então, a gente tem que aproveitar os guias, né? Guia no sentido de aquele que foi antes, aquele que tem experiência. Nesse sentido. Então, tem que cultivar. Novamente, é interessante que isso, respondendo novamente sua pergunta, isso tem tudo a ver com o que a gente disse antes, né? Tem gente que vai defender que tudo é cultura, tudo que o ser humano faz é a cultura do ser humano. Agora, para esses filósofos, não, nem tudo é cultura. Só é cultura aquilo que me leva para cima. Aquilo que me derruba, aquilo que me torna mais egoísta, mais mentiroso, mais violento, mais... Ou seja, com menos virtude, isso não é cultura. Virtude e autonomia. A virtude não é algo que possamos obter de outros. Não é algo que possamos comprar ou herdar, né? Aquela história de sangue azul. Ah, fulano nasceu numa ótima família. Tem sangue azul, é um nobre. Não dá para passar geneticamente. Nem por osmose. Não dá para dormir em cima de um livro. E dia desses eu vi alguém ensinou para uma criancinha, mostrou uma criancinha antes da prova, uma criancinha, devia ter, sei lá, 4 anos de idade, mas já lá no pré-maternal, alguma coisa assim, e devia ter uma prova logo depois, porque ele virava as folhas do livro e fazia assim. Virava mais de uma folha. E ele dava para ver que ele estava fazendo isso bem sério. Alguém ensinou para ele e ele estava fazendo bem sério. Alguém ensinou para a criancinha. Não dá.
Não dá para absorver virtude, conhecimento, o que for desse jeito. Né? Tem que vir de dentro de nós. Ou seja, eu tenho que querer algo. Se eu dependo de uma circunstância externa, ou se eu dependo de uma câmera me vigiando, nossa, fulano é muito honesto, nunca roubou nada, nunca pegou nada que não lhe pertencesse. Tá, mas, ok, ele nunca pegou, mas por quê? Por que ele nunca pegou algo que nunca lhe pertencesse? Por que ele nunca disse que foi ele que fez uma coisa boa sem ter feito? Então, por quê? Se ele só faz a coisa certa, mas porque está sendo vigiado, ou porque ele tem medo do que pode acontecer se descobrirem que ele está mentindo, então ele ainda não está fazendo a coisa certa. Ele está dependendo do externo. Só pode ser considerado virtuoso, por exemplo, honesto, quem faz porque tem certeza que é a coisa certa a se fazer. E faz só por isso. O meio, ele vai influenciar em muito no aprendizado. Mas da mesma forma como eu aprendo, mas depois, quer saber? Não vou fazer isso não. É mais fácil se eu fizer do meu jeito, ou se eu fizer de uma forma diferente. Entendeu? Novamente o exemplo de Nero. Não adiantou ele ter, durante anos e anos, Sêneca do seu lado. Não só falando, mas vivendo de uma forma moral. Quando ele ganhou um pouco mais de poder, começou a vir para fora o que ele tinha dentro dele. Não dá para regar uma pedra e só por isso a pedra virar uma planta. Ela vai continuar sendo uma pedra. No máximo uma pedra molhada. Ela vai continuar sendo uma pedra. Virtude e recompensa. Olha, mais uma ênfase disso. Não devemos buscar a virtude por qualquer recompensa externa, mas devemos buscar a virtude por ela mesma. No Bhagavad Gita, uma obra que veio da Índia, nós estudamos também aqui no curso de filosofia, se fala lá e se insiste muito na importância da reta ação. O que é a reta ação? Como se diz lá, é a ação sem apego aos frutos da ação. Ou seja, eu fazer algo porque é a coisa certa a ser feita, e não porque vai vir um elogio, ou vai vir um pagamento, ou vai vir uma... Ou então, eu estou fazendo hoje porque vai que amanhã eu preciso, né? O outro vai fazer por mim. Não, pronto, já sujou. Tem uma história que eu acho bem pitoresca, que é do sapo e do escorpião. Todo mundo já ouviu essa? Ela é muito famosa, geralmente se usa, mas não se mostra todos os lados da questão. Olha, o sapo e o escorpião. O sapo ia atravessar o rio e o escorpião também queria atravessar o mesmo rio. E o escorpião pediu para que o sapo o levasse nas costas. Aí o sapo disse, não posso, né? Não posso, na hora que eu estiver atravessando, você vai me ferrar. Aí o escorpião, não, veja bem, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso, porque se eu ferrar você e você morrer, eu também me afogo e morro. Aí o sapo parou, pensou um pouco nesse raciocínio, né, realmente. Ele não vai fazer isso. Tá bom, sobe aí que eu te levo. O escorpião subiu nas costas do sapo, ele está lá atravessando. Quando está na metade do caminho, ele sente a ferroada e ele sabe que ele vai morrer e o escorpião vai morrer também, afogado. E no seu último momento o sapo olha e... Ei, escorpião, mas você não... Por que você vai fazer... Por que você me ferrou? Agora nós dois vamos morrer. Por que você me ferrou? E o escorpião diz... Porque é a minha natureza. Geralmente quando se conta essa história, se conta como uma metáfora assim, de que todo mundo tem a sua natureza, de que os maus sempre vão ser maus. Só que tem um lado da história que eu aprendi recentemente que me chamou a atenção. É que nós podemos e devemos olhar um pouco mais para o sapo. Que foi bom. Mesmo quando corria o risco das coisas não darem certo, mesmo quando corria o risco do outro mudar de opinião e traí-lo, o sapo foi o sapo. Aquele que, podendo ajudar, ajuda. Então isso está lá dentro da história, sempre esteve. E a gente geralmente não olha nessa direção, a gente só olha para o escorpião e, quem sabe,
pensando no escorpião, pensando nessa história, a gente pensa assim, eu não vou ajudar muito as pessoas, não. Não, peraí, eu só vou ajudar quando isso não me oferecer risco nenhum. Por exemplo, eu só vou dar dinheiro, vamos supor que você precisa de dinheiro, só vou te dar dinheiro se estiver sobrando para mim. E aquele valor eu tenho certeza que não vai me fazer falta. Não, peraí, não foi isso que o sapo fez. O que está embutido também na história é que eu posso decidir ser bom sem depender da segurança, do caráter de ninguém de fora. Volta ao exemplo do Nelson Mandela. Ele decidiu ser bom. Ia dar certo aquilo que ele está fazendo? Certeza, eu tenho certeza que ele não tinha. Ia dar certo. E ele ia ser reconhecido. E as pessoas, brancos e negros, iam falar bem dele depois. E o governo dele, ele ia conseguir cumprir todo o governo. Certeza, ele não tinha como ter. Ele só podia ter certeza sobre a decisão dele. E ele fez, tal qual o sapo, o melhor que ele podia. E o resultado nós conhecemos. Então, vamos olhar um pouco mais para o exemplo do sapo, não ficar tão focado no exemplo do escorpião. Virtude e qualidade. A virtude não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Não é uma questão de ter muitas, mas de praticar bem as virtudes que temos. E aí tem uma coisa que eu aprendi aqui em Nova Acrópole que eu quero partilhar com vocês. É que as virtudes, elas são irmãs umas das outras. Assim como os vícios, os erros, eles também são irmãos uns dos outros. O que isso significa? Isso significa que quando você tem uma virtude e promove essa virtude, as outras vêm junto, crescem junto, porque estão juntas. Da mesma forma como os vícios. Se você tem um vício, vamos supor, você mente e mente muito, daqui a pouco, além da mentira, você vai desenvolver outros vícios. A covardia, a preguiça, porque eles andam juntos. Então nós não precisamos ter de cara todas as virtudes. Não. Se você tiver uma só e cuidar dela, ela vai crescer e daqui a pouquinho vai se desenvolver as demais também. Então, por exemplo, se você tiver só generosidade, já seria muita coisa, mas vocês entenderam. Se você tiver só generosidade e quiser, por causa dessa generosidade, ajudar os outros, daqui a pouco você vai descobrir que para ajudar os outros, você vai ter que desenvolver inteligência. Você vai ter que desenvolver determinação. Você vai ter que desenvolver... Entendeu? Cada virtude puxa as demais. E os vícios também. Uma coisa boa nessa relação de vícios e virtudes. Às vezes a gente tem um vício, uma fraqueza, que a gente não consegue controlar. Pois é, coloca energia nas virtudes que quando elas crescerem, elas vão ocupar o espaço que era daquele vício. É mais ou menos assim, dando um exemplo bem simples. Se você está aqui cultivando esse momento filosófico, falando de virtude, de excelência, não sobrou tempo para, nesse mesmo horário, estar fazendo alguma outra coisa que não tem nada a ver. Fofocando, lendo um livro ruim, assistindo uma série ruim na TV. Não sobrou tempo, porque você está aqui fazendo uma coisa boa. Quando você promove a virtude, vai faltar energia, tempo, para o vício, para a fraqueza. Virtude e perseverança. A virtude é algo que deve ser perseguido constantemente. Não é algo que possamos alcançar e depois descansar. É algo que deve ser perseguido e praticado constantemente. Novamente o exemplo da academia, que não é de Platão, é academia física mesmo. Sujeito que malhou muito, que fez muita atividade, pronto, agora ele vai ser forte para o resto da vida? Não. Não dá para relaxar. Da mesma forma e pelo mesmo motivo, quando você lê um livro, não é porque você leu e aprendeu, você vai lembrar daquilo a vida toda. Aliás, a gente fica... na minha época eram 8, hoje são 9 anos no ensino fundamental e mais 3 anos no ensino médio, não é assim? 9, 3, 11, 12 anos aí.
Quanto você lembra depois que você sai da escola? Você lembra de tudo aquilo que você estudou? De língua portuguesa, você vai lembrar daqueles tempos verbais diferentes, aquelas conjugações. Você vai lembrar disso? Não. Você lembra aquilo que você pratica. De matemática, você vai lembrar de tudo que você estudou, todas aquelas equações. De equação, você provavelmente só vai lembrar se você trabalha na área de engenharia e precisa daquelas equações. Ou seja, moral da história, você só lembra e mantém daquilo que você pratica. Aquilo que você não pratica cai no esquecimento. E aí, da mesma forma, uma virtude, virtus, desenvolve essa força moral. Mas se você para de praticar, você pode rolar a montanha abaixo e se tornar o pior dos seres humanos. Shakespeare tem uma obra chamada Macbeth. Eu vou contar rapidamente para vocês. Macbeth é um nobre que, quando começa a história, ele está defendendo o rei. Há uma rebelião contra o rei e Macbeth e uns poucos ficam a favor do reino, pelo qual ele tinha feito seu juramento. Com uma dificuldade tremenda, na última grande batalha, ele vence os inimigos. Então, olha só, ele foi honrado, foi corajoso, tenho certeza que foi inteligente, venceu os inimigos do rei e ganhou a batalha, a última batalha daquela guerra. E aí ocorre a desgraça na vida de Macbeth. Ainda no campo de batalha aparecem para ele 3 feiticeiras. E as feiticeiras dizem a ele que ele se tornaria o próximo rei da Escócia. O que acontece? Só tem um jeito dele se tornar o rei. Matando o rei. Então, por causa dessa predição, e vencido pela predição, por essa ideia que ele não conseguia controlar, Macbeth comete um crime terrível. Qual é? Ele mata o rei. E depois, na sequência da história, é um drama escrito por Shakespeare. Na sequência dessa história, ele comete uma série de outros crimes para acobertar o primeiro crime que ele tinha cometido. Então ele mata o rei, depois ele precisa matar os servos do rei para mentir, dizer que foram os servos que mataram o rei. Quando ele chegou lá, o rei já estaria morto, e por isso ele matou os servos. Depois, as mesmas feiticeiras predizem que um outro nobre, amigo de Macbeth, que os filhos dele se tornariam, a descendência dele se tornaria rei da Escócia. Opa, peraí. Se Macbeth vai ser o rei, mas são os descendentes do outro que serão reis no futuro, o que significa isso? Que esse amigo em algum momento ia se voltar a ele também. Aí ele vai lá e mata o seu amigo fiel até então. Quer dizer, ele vai cometendo uma série de crimes. E há quem diga aí, olhe para essa história e diz assim, ah não, mas a culpa foi das feiticeiras que foram lá contar para ele. Não, ele podia não ter dado ouvido às feiticeiras. Entendeu? Então, novamente, a virtude vem de dentro. Não adianta você ter os melhores ao seu redor. Se você decidir não prestar atenção neles, é o pior que vai vir dentro de você. Não adianta ao redor de vocês, e a história está cheia disso, ao redor de vocês só tem gente ruim, mas você decide que não vai fazer como eles. E aí você tem que encontrar essa força dentro de você e sacá-la também. Porque a virtude vem de dentro. Mas, você perguntou, mas e a educação? Não, a educação torna todo o processo mais fácil. Ela coletiva, ela se torna mais propício que mais pessoas, se estão devidamente orientadas, mais pessoas consigam essa vitória, que é sacar a virtude, o ser de dentro de si. Virtude e integridade. A virtude é uma questão de integridade e autenticidade. Não é uma questão de parecer virtuoso aos olhos do outro, mas de ser verdadeiro consigo mesmo. Mencionamos isso ainda há pouco. Virtude e sabedoria. A virtude está intimamente ligada à sabedoria. A sabedoria é a compreensão profunda do que é verdadeiramente importante na vida. E aí vem um ponto importante que a gente precisa destacar aqui. Se costuma dizer que filósofo
vem de filósofo. Filosófos é aquele que ama a sabedoria. Filo, amar. Sófos, sabedoria. Filósofo é aquele que ama a sabedoria. E o que é a sabedoria? Muita gente se engana pensando que sabedoria é a quantidade de conhecimentos. Sábio é alguém que tem muito. Muito o quê? Conhecimento. Não. Sábio é aquele que vive, olha a medida como muda. Sábio é aquele que vive aquilo que aprendeu. Inclusive porque, se ele vive o que aprendeu, vamos supor que ele tenha aprendido alguma coisa de errado. Se ele vive o que ele aprendeu, ele colhe, isso é o karma, ele colhe um resultado respectivo e ele tem condição de se corrigir. Pelo contrário, se ele aprendeu alguma coisa, ou acha que aprendeu, e ele não põe aquilo em prática, se ele sequer dialoga sobre aquilo que ele acredita, quanto mais pôr em prática, quando é que ele vai descobrir que está errado? Se estiver errado. Então é importante dialogar e é importante pôr em prática. E se você não consegue pôr em prática, você tem que se perguntar, é porque eu não tenho certeza se está certo ou não? Ou é porque eu tenho medo? Porque se você não tem certeza, procure ter certeza. Procure alguém mais sábio. E se você não tem a virtude ainda, bem, então procure desenvolver a virtude. Senão, você sempre vai, se a gente não põe em prática, a gente sempre vai achar que temos a verdade, quando na verdade não temos. Ou cair na preguiça de dizer assim, não, ninguém tem a verdade. Tem gente que adora citar aquela frase de Sócrates, aquela famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei. E aí pronto, essa é a desculpa perfeita, pô, se Sócrates dizia isso, e eu estou repetindo, só sei que nada sei, pronto. Não preciso ter convicção de nada, não preciso praticar nada, porque afinal de contas eu não sei. E na verdade não foi esse o sentido com o qual Sócrates usou a frase. O só sei que nada sei significava a humildade de saber que você não era perfeito e nem sábio. E a partir dessa humildade, procurar sabedoria. Então, tem que ser um primeiro passo. Humildade, não sei. Para então procurar. Não é simplesmente ficar no primeiro passo. Não sei e pronto. Já me desobriguei. Não sei, nunca vou saber. Já me desobriguei da busca. Não, é o primeiro passo para em seguida buscar. Humildade e depois procurar sabedoria. E para concluir, a virtude é o caminho para a excelência. É o caminho para a realização do nosso potencial mais elevado. E aí, frequentemente, esses mestres, esses sábios do Ocidente ou do Oriente, eles usam essa metáfora do ser. Às vezes eles falam do ser como alguma coisa que é mais elevada. Às vezes está numa altura que eu não alcanço. Quando eu pulo, eu me aproximo um pouquinho, mas a gravidade logo me puxa para baixo depois. Aí eu desisto? Não, eu procuro na próxima vez pular um pouco mais alto. Às vezes eles usam o ser dentro de uma outra metáfora. Não como algo que é mais elevado, mas algo que é mais profundo. Como muitas vezes as riquezas da terra. Uma pedra preciosa, o ouro, não está logo em cima do solo, mas pelo contrário, está dentro, está fundo. E aí nós temos que dar o devido esforço, cavar, procurar, para encontrar esse valor. Da mesma forma, nós temos que tirar em nós mesmos, tirar as nossas cascas, as nossas aparências, nos livrar do entulho das nossas opiniões, dogmas, às vezes superstições, preconceitos, tirar esse entulho e lá no fundo encontrar quem somos. Isso linka, relaciona diretamente com o trabalho que Nova Acrópole faz a todos esses anos. Em Nova Acrópole você não vai encontrar nenhum sábio. Aqui nós não somos sábios. Mas você vai encontrar pessoas que estão procurando a sabedoria. Uma sabedoria que é irmã, gêmea da virtude. Aliás, Platão já dizia que uma das virtudes é a sabedoria, ou prudência.